aquela região ativa monstruosa que produziu aquela tempestade solar extrema de nível G5, ela tá chegando de volta, e isso que vocês estão vendo, pessoal, repara aqui, ó, é ela já se mostrando. Aqui ela não tá visível, hoje ela começa a se mostrar, né? Ela passou por 2 semanas pelo lado oculto do Sol e agora ela tá de volta. Olha isso aqui, ó, olha o poder disso, pessoal. Isso aqui que vocês estão vendo é o plasma solar, né? É material solar, e olha quanto loop aqui, né? Ou seja, quanto campo magnético, ela parece complexa. Richard, o que está acontecendo? Devemos correr para as montanhas? Eu acho que todo mundo se lembra, né, da tempestade solar extrema que a gente teve agora, recentemente, de nível G5, né, dias 10 e 11 de maio agora. Foi nível G5, essa é a antiga região ativa AR3664, né, e ela não tá sozinha, pessoal. Outra região ativa também muito perigosa, a AR3663, ela também tá de volta, só que ela chega 2 dias antes. Na verdade, ela chegou sexta-feira agora, né? A antiga AR3663. Por que tanta atenção para essas duas regiões ativas? Porque elas eram absurdamente potentes, tá? Uma verdadeira máquina de tiros, máquina de tiro de bazuca e máquina de tiro de radiação, de explosão de radiação. Foram vários flares de classe X, ambas, né? Só que, claro, essa 3664, que é a que tá chegando hoje, domingo, dia 26 de maio, ela é muito mais perigosa e ela mostrou um poder de explosão muito maior. Não é à toa que ela foi responsável pela tempestade solar extrema. A super tempestade já está sendo chamada de super tempestade solar que a gente teve agora, uma das maiores de todos os tempos. E o que a gente pode esperar delas agora, né? Será que a gente corre risco de uma nova tempestade solar extrema de nível G5, talvez uma até pior do que aconteceu, né? Devemos então correr para as cavernas, talvez seria uma melhor opção. Tem alguns pontos que a gente precisa dar uma atenção especial aqui. Vou mostrar tudo para vocês, mas vou fazer como quem? Como o Jack, né, que colocou seu relógio para despertar e ele já tá tocando. Vamos por partes. E como a gente vai por partes, a gente começa com a região ativa 3663. Ela que já surgiu, ela já apareceu agora, sexta-feira, pessoal, dia 24 agora de maio, né? E isso que vocês estão vendo é ela ressurgindo, não das montanhas, mas sim do lado oculto do Sol. Isso porque o Sol ele tá rotacionando, assim como a Terra faz. O Sol também faz, mas leva em média 30 dias para uma coisa que tá nesse ponto exatamente mirado para a Terra, ele completar uma volta e aparecer aqui novamente. Leva uma média aí de 30 dias, né? Depende da região ali do Sol, né? Se tiver aqui, por exemplo, mais próximo do polo, leva um tempo diferente de quando tá aqui na região mais equatorial. Porém, leva em média aí 30 dias. Então passa 2 semanas virado para a Terra, visível para a Terra no caso, né? E 2 semanas oculto, no lado oculto do Sol. E agora, passaram-se 2 semanas e essa região ativa, ela ressurge. Agora com uma nova designação, né? Ela era 3663, agora ela se chama AR3691. Qual que foi o poder dela pra gente saber mais ou menos o que esperar, né, de uma região ativa tão poderosa. Ela ficou visível, pessoal, entre os dias 30 de abril, agora, até o dia 11 de maio. Ela produziu um total de flare de classe X, ou seja, explosão de classe X, de 5. Foram 5 explosões de radiação do tipo mais forte, que é a classe X, né? O maior de todos sendo X4.5, tá? Classe M teve muitos também, um total de 35 explosões de radiação de classe M, que também são muito intensas. A maioria quando ela tinha uma polaridade beta, gama, delta, que são esses campos magnéticos, né? Quando eles ficam muito entrelaçados, eles vão ficando mais complexos. Quanto mais complexo, mais poder de explosão. Mais poder de explosão de radiação e mais poder também de produzir ejeções de massa coronal, que são essas que, se apontadas para a Terra, chegam aqui no nosso planeta e causam as tempestades solares, tá? Então, ela foi uma região ativa muito ativa e agora ela ressurge, né? Como eu disse, a maioria das explosões foi quando estava com polaridade beta, gama, delta. E agora, como que ela tá, Richard? Agora, pessoal, se a gente for comparar, ela tá bem menor. A gente consegue notar aqui algumas regiões mais claras aqui, ó, meio que brancas em torno das manchas solares aqui, né, dessa região ativa. Isso aqui a gente chama de fécula, né? É um sinal de decaimento, ou seja, ela
ficou mais de boas, mais sossegada, digamos assim. Tanto que agora ela surge aqui no limbo noroeste do Sol, com uma polaridade simples, uma polaridade beta. Ah, Richard, então podemos ficar de buenas, né? Sem precisar correr para as montanhas. Só que quando ela se mostrou, pessoal, lá no dia 30 de abril, quando ela apareceu pela primeira vez, ela também tinha uma polaridade beta, simples, exatamente como ela surge agora. Só que rapidamente ela se transforma ali, né? Ela tem uma evolução muito grande e ela ganha a polaridade beta, gama, delta, que é a mais poderosa, é a mais complexa, que é essa que pode produzir mais explosões de radiação e ejeções de massa coronal, né? Então ela tinha apenas 7 manchas totalizando nessa região ativa. No dia 1º de maio, ela se torna beta-gama, no dia 2 de maio, beta-delta e no dia 3 de maio, beta-gama-delta. E aí ela começa uma sequência de explosões solares. Isso que vocês estão vendo agora é a polaridade dela nesse momento. Ela começa a ficar complexa. E lembra que eu falei que ela surge como beta? Então, ela já evoluiu, pessoal, para beta, gama, delta. Então ela já se torna, tinha bastante região branca aqui, ou seja, um decaimento dessas manchas solares, porém ela já mostra uma evolução. Dá para perceber aqui, ó, que em apenas 2 dias, olha como ela aumenta de tamanho. E ela muda a polaridade dela também para beta, gama, delta, ou seja, ela se torna muito mais complexa. Então, poder de explosão aqui a gente tem de sobra já para a região ativa, a antiga 3663, que agora ganha essa nova designação AR3691. Só que, sabe uma coisa que é mais poderosa do que isso? O poder do like. Quando vocês gostam do vídeo, eu sei que vocês deixam o like. Então, se estiver gostando dessa atualização, não esquece, deixa o like aqui, clica no joinha, né? Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Richard, eu quero ajudar ainda mais o canal. Você pode clicar em tornar-se membro ou em seja membro para ter acesso a conteúdo exclusivo e ainda por cima dar aquela força para o canal Galeria do Meteorito. Agora, pessoal, saindo da região ativa, a antiga AR3663, vamos para o verdadeiro monstro, vamos para a região ativa AR3664, que foi a que produziu essas explosões de radiação absurdas com ejeções de massa coronal sucessivas. Então foram várias e a gente teve uma das maiores tempestades solares de todos os tempos, tá? E isso que vocês estão vendo é ela ainda no lado oculto do Sol, porém, reparem, né? Isso aqui foi quase há 24 horas atrás, essa atualização. Ela já começa... Esse é o lado visível do Sol, essa região cinza aqui, e essa aqui é o que a gente consegue perceber mais ou menos por heliosismologia. A gente percebe que ela não é pequena, a antiga R3664. E isso que vocês estão vendo é um vídeo que a gente tem já dela se mostrando ali, né? A gente já consegue perceber os loops aumentando aqui, ou seja, é ela virando pra gente, ó. É a bazuca virando na direção da Terra, se tornando visível. E olha quanto material solar aqui, ó, preparadinho, pessoal, para produzir ali, né, para ser lançado para o espaço, né? Ela ficou visível, o histórico dela, pra gente ter uma base dessa região ativa, e agora vocês vão entender o porquê dela ter produzido uma tempestade solar extrema de nível G5. Atenção aos números. Ela fica, pessoal, visível do dia 1º de maio até o dia 14 de maio, produzindo um total de explosões de radiação de classe X, só de classe X, de 11. Então foram muitas explosões de classe X. E isso que vocês estão vendo é um pouquinho mais do que a gente consegue notar dessa antiga AR3664. Ela vai ganhar também uma nova designação. E aqui a gente consegue ver esse histórico. Classe X, 11. Classe M, 61 explosões de radiação de classe M em apenas 2 semanas, pessoal. Que é o tempo que ela fica visível, né? Que uma região ativa ela fica visível para a Terra. Foram 61 explosões de classe M. A maior de todas foi de classe X 8.8, e isso, claro, foi no momento em que ela tinha polaridade beta, gama, delta. Falamos dessa explosão recordista de classe X 8.8 no vídeo que eu vou deixar no card aqui em cima. Também tinha polaridade beta, pessoal, atenção, também tinha uma polaridade simples quando ela surge lá no dia 1º de maio, né? Com apenas 5 manchas, né? No dia 6 de maio, ela já se torna beta, gama, delta, com um total de 22
manchas. Então, ela tinha aqui, ó, uma região ativa, ela pode ter várias pequenas manchas ou grandes manchas, né? Ela chegou a ter um total de 22 no dia 6. Porém, pessoal, acreditem, no pico dela, no momento em que ela estava bem virada para a Terra, produzindo mesmo aquelas ejeções de massa coronal monstras, né? Aquelas, por exemplo, que foram responsáveis pela tempestade solar extrema, essa região ativa, ela estava com 81 manchas solares. Isso no dia 9 de maio. E como que ela tá agora, Richard? Agora, nesse momento, a gente não tem muita visão dela, como vocês estão percebendo, porém ela já começa a se mostrar. A gente tá vendo ela de lateral, ou seja, a gente não tem uma visão dela dessa forma aqui como a gente tá tendo da antiga AR3663. A gente tá tendo uma visão lateral, então, por enquanto, a gente só consegue ver o quê? Basicamente, esses loops, né? Ou seja, a gente já começa a perceber que tem muita linha de campo magnético ali, cada linha dessa, cada loopzinho desse aqui, ó, que vem aqui, retorna pra cá, sai daqui, retorna pra cá. Cada linha dessa é uma linha de campo magnético e aqui a gente consegue perceber que a coisa tá quente. Porém, não temos informação sobre a sua polaridade, né? O seu campo magnético, se ele vai ser beta-gama, beta-delta, beta-gama-delta ou só beta. Eu acredito que aqui a gente tem pelo menos um beta-gama ou um beta-gama-delta até, dependendo, tá? Porque parece que a gente tem muita linha de campo magnético aqui. Veremos, né? Nas próximas horas a gente vai saber, na verdade nas próximas entre 24 e 48 horas pra gente ter uma noção, né? Ou seja, entre segunda e terça-feira agora a gente vai saber como que é essa polaridade. Eu acredito que já na segunda-feira à noite a gente consegue ter isso, né? Independente disso, ela já mostrou seu poder, foi ela que fez a grande tempestade solar, a super tempestade solar, né, que foi extrema de nível G5. Será que ela vai produzir novas explosões de classe X? Se eu tivesse que apostar, eu diria que sim. Porém, será que ela vai produzir novas tempestades solares aqui na Terra, perigosas, né, extremas? Comentem aqui embaixo o que vocês acham, né? E sim, pessoal, ela foi perigosa. A G5 que a gente teve foi muito perigosa no dia 10 pro dia 11 de maio agora, né? Não foram apenas auroras que a gente viu. Eu tô preparando uma pauta, né, pra fazer um vídeo aqui especial pra vocês, só pra falar dos efeitos, o que a gente teve durante essa tempestade solar extrema, porque parece que dá a impressão até que não aconteceu nada. Porém, acreditem, pessoal, aconteceu e eu tô preparando esse vídeo aqui pra vocês. Enquanto isso, enquanto esse vídeo não sai, se liga no que o Sol é capaz de fazer, por exemplo, com a nossa internet em uma situação muito extrema. Pra quem não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar no box aqui pra vocês, tá certo? Bom, pessoal, então basicamente é isso. De olho no Sol e na mancha solar monstruosa que tá chegando e até a próxima. Fui, tchau, tchau.